A surpresa do Inter, sim, que o Inter apresentou um futebol que ele não tinha apresentado ainda, mas estava se guardando para o grande jogo. E para um jogo em que os adversários não fazem linha de 5, mais uma linha de 4 e embarreram toda a frente da área, e aí é a dificuldade do time do Roger. O time do Roger, que marca meia pressão, ele precisa dessa recuperação de bola para pegar a zaga adversária saindo e desorganizada. É o principal trunfo do time do Roger, e o Grêmio deu isso. O Grêmio com alguma dificuldade nas ideias do Quinteiros, não pelas ideias dele serem tão complicadas, mas pela falta de peças, de jogadores que se adequem a essa ideia. Mas para mim quem foi à arena e quem viu e ouviu pela Rádio Gaúcha, viu um baita jogo. Diogo Oliveira, o que dizer do Grenal? Eu não acho que foi um baita jogo. Eu acho que ele foi um jogo, Pedro. Ele foi um jogo movimentado, assim, digno do Grenal. Não foi um jogo violento. Teve alguns perrengues ali, nada de violência, apenas virilidade. Isso, sim, que é do jogo. Ele teve emoção, ele teve muita transpiração. Isso pode ser um elogio, sim. Agora, tecnicamente e também, assim, taticamente, eu acho que os dois têm que evoluir bastante ainda nesse modelo de pré-temporada. Se a gente for ter essa régua para Inter e Grêmio vão ter problemas quando for enfrentar adversários melhores. O Grêmio, por exemplo, era previsível. A gente está dizendo desde o jogo com o Brasil, o primeiro jogo em que o Grêmio não ganhou, e a gente elogiou a organização do Grêmio, mas a falta de qualidade, que com os zagueiros que tinha, se o Grêmio fosse jogar com os zagueiros fazendo a saída de bola, empurrando volantes lá para frente, e fazendo a saída com zagueiros e laterais, e daqui a pouco um ponteiro que baixa ali para receber uma bola, quando tivesse um time que fosse mais inteligente para graduar essa pressão alta ou meia pressão, ia se incomodar, e se incomodou, né? Para mim foi o Grenal também foi o Quinteiros dizendo, olha, eu quero jogar desse jeito, eu combinei com vocês que eu quero jogar desse jeito, se vocês não me entregarem jogadores para jogar desse jeito, vai ser difícil a minha vida. Eu não gosto muito de discordar de ti, Diogo, mas para mim o jogo... Discordará. Não, eu preciso. O Diogo faz uma leitura de um jogo que não, para ele, aos olhos dele, não foi tão bom. Eu acho muito bom. E aí, pegando a interativa, existe um time a ser batido nesse Campeonato Gaúcho, esse time é o time do Inter, não é o time do Juventude. O time do Juventude é um franco atirador no campeonato. Nós não podemos, pela pontuação, colocar o Juventude no estágio do time do Inter, e a gente viu isso, um Inter dedicado, cuidadoso, respeitoso com o adversário, jogou em cima, na minha opinião, em cima do erro do Grêmio. Jogou melhor do que o Grêmio, inclusive. Foi melhor do que o Grêmio em grande parte do jogo. O Grêmio, eu fecho contigo, o Grêmio não abriu mão de tentar jogar, tanto é que a gente pegou os números ontem. O Grêmio teve mais posse de bola, o Inter cometeu mais faltas, o Inter foi mais interessado. E a gente pode chegar a falar nesse assunto. Por isso é que eu acho que o time a ser batido no campeonato, diante do que aconteceu nesse final de semana, é o Inter. Franco favorito, eu diria. E não é aqui nenhum tipo de jogo de jogar, não, nada disso. Foi melhor, está melhor, é mais constituído, e por isso precisa, para quem quiser ganhar o campeonato, tem que ganhar do Inter. Por outro lado, o Grêmio está se remontando e trazendo situações. E o jogo serviu ainda a tempo do Grêmio rever as suas coisas. Por exemplo, não dá para enfrentar o Campeonato Gaúcho sem um lateral esquerdo. Não dá. Por mais frágil que seja o Campeonato Gaúcho. Não dá para enfrentar o Campeonato Gaúcho com carências em algumas posições. O Grêmio ontem não tinha extrema para botar. O único extrema... Ontem não, sábado... O André não foi pro banco, né? Não foi. O André Henrique. Que ele é mas adaptado. Tá vendendo o Nathan Fernandes, né? Mas que ontem também não poderia estar, né, Pedro? Porque tá servindo a seleção. Não, ontem sim, mas em seguida tem mais jogos. Poderia, mas o Grêmio hoje anunciou um jogador, a tendência é que anuncie outro até o fim da semana. Então, o Grêmio está entendendo as suas carências. Acho que um pouco tarde, porque todo mundo sabia que não tinha lateral esquerdo. Todo mundo sabia. Então... para mim, o que tá em jogo? A pressa do Grêmio e talvez a régua que o Inter possa ter colocado ali para alguém tentar superar. A grande questão do Grêmio, César, o desafio do Grêmio, e me parece que o Quinteiros meio que deixa isso nas entrelinhas na entrevista coletiva, da dificuldade que o Grêmio vai ter no gauchão, porque o Grêmio precisa que o Amuso entre e saia jogando. O cara saiu de, vamos lá, menos 5 graus em Bruxelas, chega aqui em Porto Alegre a 40. Tem todo um processo de adaptação. Mas já se tu dá uma cervejinha geladinha pra ele, já resolve um baita problema. Se tomar cervejinha no outro dia...
Acho que ele vai estar com o tanque cheio, mas não vai estar para jogar bola, entendeu? Tá. Ele tem uma vantagem que ele tá no meio da temporada, né? Mas assim, tem uma pré-temporada, questão de adaptação, né? E tem uma questão da gente conhecer o Amuso, entendeu? Um cara que com 25 anos, jogou toda a vida na Bélgica, enfim. E dele conheceu o Grêmio e o Grêmio conheceu. O Cuéllar é um cara central. O Quinteiros aposta muito no Cuéllar para diminuir espaços no meio-campo, aquele buraco que o Grêmio tem historicamente nos últimos anos no meio-campo. O cara que vai ajudar na saída de bola, que vai dar consistência. E o Grêmio precisa encaixar o lateral esquerdo rapidamente e precisa até sexta-feira trazer um zagueiro, porque nessa ideia do Quinteiros de projetar laterais, botar o Vila Sante lá do lado do Cristaldo, avançar o primeiro volante e os zagueiros saírem com a bola, como ele fazia, a gente conversava antes do Sala no Vélez, com o menino, o Valentim Gomes e o Mamana, que foi esse volante, né? Virou zagueiro. Sim. Ele não tem esses caras. Deixa eu ouvir o Potter agora, que eu não ouvi o Potter depois do Grenal. Com saudade da voz dele. Obrigado, Pedro. Tu vai dar bronca na arbitragem? Eu sei que foi carinhoso isso aí. Pedro, eu escrevi aqui porque é muito difícil, né? E aí eu tive que escrever para não me perder. Veio uma palestra aí, então. Não, rápido. Rápido. Tá. Poucas frases, menos tempo do que um vídeo do CCD. Isso. 8 minutos. O Inter não quis de novo golear. Eu não também quis. O Inter é co-irmão. Não quis golear. Podia ter goleado. Foi pênalti. Logo foi pênalti. Foi. Se fosse o contrário, choradeira ao contrário. Foi pênalti. Assim como todos os pênaltis cobrados a favor do Inter foram também. O Quinteiros também deveria ser expulso. Talvez os árbitros não conheçam a língua espanhola, mas belos palavrões, língua espanhola. Um que tem até concha. Concha. Esse do Quinteiros foi... E a concha da mãe de alguém. O Vaguinha botou nas redes sociais, olha, coisa feia. Erro de P. E os dirigentes, tão criticados por todos, estão certos. Sabe por quê? Porque é um circo. Se a gente perder isso, não tem paixão. Se a gente perder paixão, não tem nada. Nada. Eu fiz 2 tweets. Há muito tempo eu não tweetava. Eu fui... Tu tweetou? 2 vezes. Sério? 2 vezes. Pô, tu tava irritado. E eu fui... lembrou da senha? Eu tava bêbado. Em casa. Eu fui destruído nos 2 tweets. Tu acha que eu tô brabo? 0. Absolutamente 0. Porque o futebol é essa insanidade. O melhor time do Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos é o Inter. Ele perdeu de golear, Pedro. Não, o Inter ganhou os últimos 4 O Inter com aproveitamento de 50% de aproveitamento nas chances, seria 4-1. 50%. 50% tá ótimo. Teve 8 chances claras de gol, 4 em cada tempo. 4-1, Pedro. 4 chances em cada tempo. Não tô pedindo nem pra fazer todos, Pedro. Não é nem pra fazer todos. Não, a metade, que é o razoável. Pelo menos os atacantes. O Wanderson. Os atacantes. O Wanderson que abre sim, vai falar mal dele pelo cotovelo, né? Sim, aquele ali faltou um pouco de neurônio. Mas o Wanderson foi uma boa partida. Deixou o Wesley na cara do gol. Eu entendi. O Diogo falou uma coisa séria. Aquele lado era o lado de atacar. E o Wanderson atacou e foi bem. Há muito tempo o Wanderson não atacava. Olha que coisa maravilhosa. Cruzamento pro Thiago Maia. Mas ele abre. Eu tenho uma regra do pênalti, Pedro, que acaba qualquer discussão. Deixa eu ver se é a mesma que a minha. Absolutamente qualquer discussão. Que é a seguinte. Se fosse a meu favor. Exatamente. Eu ia pensar logo. Se o Alan Patrick vai bater a falta e o Rodrigo Eli abre o cotovelinho, né? A bola bate no cotovelo que é absolutamente antinatural. O que eu, Colorado, ia estar falando? Pênalti. Outra coisa, e eu lembrei de ti lá então, na real, Diogo, não tem polêmica o Grenal. Não tem nenhuma polêmica. Esse circo maravilhoso foi feito. A gente sabia antes que seria um circo, durante foi um circo e depois é maravilhoso. Tá tudo certo. Redes sociais de Inter e Grêmio, dirigentes reclamando. É isso aí, porque eles acham que isso funciona. Né? E aí, como todo mundo grita... Cai quem quer. Eu acho que aí mas assim, ó, a gente não tem que cair nessa. que possa parecer, nos quase 50 gauchões vencidos. Desculpa, 100 gauchões vencidos pela dupla Grenal. Eu vou falar uma coisa agora absurda, Pedro, tu vai cair de queixo. Em todas teve reclamação. Em 95% ganhou o melhor time. E o no pior... final das contas, é isso. E o pior botou culpa na arbitragem. O Grenal 4-4-4 foi maravilhoso. Eu acho, Potter, esse ponto que tu fala do circo, eu acho que aí a gente entra que a gente não tem que comprar também. O dirigente ficaram lá falando de arbitragem. Vamos falar do jogo. O jogo foi bom.
O jogo tem muita Perfeito, coisa pra gente concordo analisar. plenamente contigo. Não tem azar. Deixa o dirigente a gente falar. discutiu bastante ontem, né, Léo, lá no bate-bola. O Maurício tem uma posição muito forte. Eu sempre digo, olha, eu sempre subscrevo. Se tu fizer aí um abaixo-assinado, pena que ele não tá aqui hoje. Se fizer um abaixo-assinado dizendo... Ele chega daqui a pouco. Ah, então melhor ainda. Não fala mal dele. Que Não, vou falar tá bem. ouvindo, tá te ouvindo. Eu vou falar bem. Se a gente for fazer Eu um falo abaixo mal. assinado, assim, dizendo que é um absurdo colocar em dúvida a honestidade dos árbitros, tu colocando em xeque, assim, o caráter das pessoas, dos profissionais da arbitragem e da imprensa, falando em complô, o Maurício tem toda a razão, é um absurdo mesmo. Só que não há surpresa alguma nisso. Isso existe desde que Charles Miller chegou ao futebol, talvez até antes, desde que ele foi lá nas escolas ricas de São Paulo para disseminar o futebol. Então vai ser sempre assim. Eu acho que se a gente valoriza demais isso, a gente acaba fazendo com que isso se torne algo de fato importante. Então, assim, é isso aí que o Potter referiu. Circo. Todo mundo faz, é para condicionar a arbitragem. Se a gente trata isso como algo assim super relevante, a gente valoriza isso aí, entendeu? Mas Não é honestidade, mas essa é a tentativa de condicionamento, entendeu? A gente vai discutir só isso. Vamos morrer aqui Não, discutindo. o Bisol sabe que foi pênalti. O Bisol, o Sabe Bruno como sabia. Potter tá sabendo, tá entendendo? Mas... Pedro, o lance do São José, lá em Novo Hamburgo, Inter e São José. O zagueiro Sim. tá tirando o braço, né? Mas a bola bate no braço dele. E ele, com a bola batendo no braço dele... Faz o movimento. Ele fazendo o movimento, mesmo de retirada, não interessa. Não tá escrito na regra que eu estou retirando. Não, favorece, porque a bola morre e ele consegue afastar. Potter, se tu tem medo de levar a bolada... Não precisa discutir. Os pênaltis não são por gosto. O zagueiro chega assim, agora eu vou fazer um pênalti. Não é assim. O cara dá uma chegada, o cara corta pro lado, derruba, é pênalti. Mas eu não tive vontade de fazer... O problema é teu. O problema é teu. O Wanderson, na hora que ele faz um movimento antinatural com o cotovelo abrindo, ele faz com que a bola do Cristaldo não chegue onde ela chegaria. Se tu tem medo de levar a bolada, se tu tem medo de levar a bolada, não vai pra barreira. Tu aprende isso na escola. Antinatural. E o Zico disse isso. O cara tem medo de levar a bolada. Eu não acho que seja antinatural o movimento. Eu acho que é o contrário. A regra exige que se faça o movimento antinatural, porque o antinatural é tu pular com o braço colado no corpo. Isso é antinatural. Sim. Então, assim, essa expressão que o... Não, desculpa. É um movimento feito pelo braço de natural. defesa. Exato. Ele não é antinatural. Defesa. É que a regra nova ele definiu isso como pênalti. Antigamente a ideia era de intenção ou não, né? No braço. Esse Mas lance o que não ele seria tentou se pênalti. defender? Não, tu pode botar o braço na bola. Ele não tentou se defender. Ele ele fez um movimento de se mexer. O Wanderson também não abriu o braço para interceptar a bola. O que ele fez foi numa fração de distração. Quando ele sobe, ele mexeu o braço. Ele abre o braço. Mas assim, eu também Não acho foi que pensado, eu acho que se ele não dá o pênalti não é absurdo. Colorado que tá Se ele reclamando. não dá, não é absurdo. Eu fui me xingar pelos colorados também, se né? não dá, é absurdo porque foi Pra pênalti. mim não é absurdo. Eu acho que esse lance tá antes. Foi pênalti. Os colorados, se tem ao contrário, hoje, e não é marcado o pênalti, nós estamos na frente da Federação Gaúcha de Futebol reclamando. É óbvio, é só pensar o contrário. Se um zagueiro do Grêmio abre... Aliás, teve um pênalti muito parecido durante a pandemia, naquele clássico que o Inter vira com o gol do Abel Hernandes depois do Edenilson, que é o Kahneman. Um jogador do Inter chuta a bola e o Kahneman faz assim com o bracinho assim, ó, bem levinho assim, sabe? Mas ali foi pra interceptação. Exatamente. Mas aí que tá. Tipo assim, não interessa pra que é. Do Brasileirão de 20, né? É isso aí. Foi no Beira-Rio, teve um... Não, e aí sabe quem é que vaza? O gol do centroavante, aquele? O Abel Hernandes. 1-1 e depois tem o gol do Edenilson. Pênalti. Aí sabe o mais engraçado daquilo lá? Renato Foi... deu um discurso. Mas uma coisa horrorosa, um roubo. E aí o seguinte, a imagem definitiva é uma imagem feita pelo Grêmio, que é o mais maravilhoso de tudo. O Grêmio fez uma imagem lá e aí tem o Kahneman com o bracinho aqui assim, ó, bem levezinho, centímetros. Não interessa. Eu confesso que esse debate de arbitragem me incomoda assim. Eu acho de uma chatice, sabe? O que mais me incomodou como Colorado não foi ter goleado, Léo. O que mais me incomoda como Colorado é aquele gol errado pelo Wesley. Só que... né? O Thiago Maia e o Vitor erram um gol bem parecido, né? Um de cabeça, um de pé, né? Só que assim, todo esse Borré debate, não jogou bem. todo esse debate pós-jogo esconde... Borré tava lento, né? Todo esse debate pós-jogo esconde, por exemplo, que o Inter ganhou um zagueiro no Grenal. De 21 anos, menino com uma boa saída de bola, com imposição, ele marcou o Bright White, com tempo de bola.
Isso ficou escondido porque foi pênalti ou não foi pênalti. Aliás, ele outra fez a coisa, cartilha, vamos lá. né? Ele fez a cartilha, ele começou o Grenal, pra onde ele tava virado, não, ele ele dava um chutou. bago. E eu tenho Coisa mais linda do mundo. certeza que Coisa aquilo mais ali linda. foi É o orientação seu do primeiro Roger. Grenal. Não Os tinha teus como. primeiros 30 minutos, tu tenta ficar 6 segundos com a bola. Alivia. E era bago pra onde ele tava fez virado. um Mas jogo depois de ele começou a segurança. fazer saída de bola e Mas o Grêmio porque- deu a bola nos porque pés isso é dele. humano, Munari. Não, ele porque foi tu muito bem. começa a entender, opa, passou o nervosismo. Eu sei jogar futebol, sou um jogador profissional, eu tô jogando no Inter, né? Aí ele começa a jogar bola. Começou a sentir o jogo. cartilha. Ele foi muito bem. Se não fosse o Fernando, se não fosse o gol do Fernando, ele pra mim era o melhor em campo.